Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Nessa aula de hoje, vamos fazer a verificação das aplicações referentes a leis de Newton para a viscosidade. Vamos ver como essa teoria é importante para podermos determinar e verificar o que chamamos da lei de Newton para a viscosidade. Vamos ver? Olá vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do Banca Virtual. Essa é a nossa aula 01 da disciplina Mecânica dos Fluidos. Vamos ver exatamente nessa aula as aplicações referentes à aula 01. Aplicação 1. Uma placa infinita sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido, como mostrado. Para uma pequena altura da camada D, podemos supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. A viscosidade do líquido é 0,0065 gramas por centímetro vezes segundo. E sua densidade relativa é de 0,08. Determine a viscosidade absoluta do líquido em newtons segundos por metro quadrado. Observe você que nesse item A, nós queremos determinar exatamente a chamada viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica do líquido no sistema internacional. Observamos nós que no texto podemos verificar que exatamente no texto é dado o que nós chamamos da viscosidade do líquido. Esse valor é um valor de 0,065 gramas por centímetro vezes segundo. Olha você. Observe que essa unidade que foi estabelecida para essa grandeza, ela não se encontra no sistema internacional. Então, podemos sim fazer essa transformação. Verificando o quê? Podemos observar exatamente que 1 grama, olha só você, que 1 grama corresponde a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Muito bem. Podemos verificar também que, quando falamos de 1 centímetro, podemos dizer que 1 centímetro corresponde exatamente a quanto, amigos? A 10 a menos 2 metros. Ok? Então, em função dessas transformações, podemos, obviamente, transformar essa grandeza, que é a viscosidade do líquido, que se encontra em grama centímetro por segundo, para unidades do sistema internacional. Muito bem. Então, vamos, obviamente, observar que eu vou pegar o valor 0,065, multiplicar ele por 10 a menos 2, ok? E vou simplesmente pegar esse valor que nós temos e vou dividir ele por 10 a menos 2 metros. Olha que interessante. E dessa forma, nós vamos chegar a esse valor. Então, eu posso dizer que o valor correspondente à nossa viscosidade absoluta, ou conhecida também como viscosidade dinâmica do líquido, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6,5 vezes 10 a menos 4 newton segundo por metro quadrado. Então, estamos estabelecendo aqui, olha só para você, esse valor como sendo o nosso valor que nós temos para a nossa, olha só você, para a nossa viscosidade absoluta do líquido, certo? Ou também conhecida como viscosidade dinâmica. Porém, agora, no item B, certo? É pedido a você para que determine a viscosidade cinética do líquido. Vamos lembrar que a viscosidade cinética do líquido, então, ó, podemos dizer que a viscosidade cinética do líquido, ela corresponde exatamente à razão do que nós chamamos da viscosidade absoluta em função, olha só, em função exatamente do chamado, certo, peso específico do líquido. Então, podemos dizer que, através dessa equação, eu posso estabelecer o que nós chamamos da nossa viscosidade, sim, mas a viscosidade cinética. Então, observe que a nossa questão, ela deu exatamente o peso específico ou a densidade relativa do líquido. E ele está dizendo que a densidade, olha só você, que a densidade relativa do líquido, certo? Em relação, olha bem, em relação à substância
no caso água, é de 0,88. Muito bem. Se ele está dizendo que essa densidade é a densidade relativa do líquido, eu posso dizer que essa densidade relativa do líquido é a densidade relativa do líquido em relação a quem? A água. Então vamos ver que essa é a densidade relativa. Se a densidade é relativa, então nós podemos afirmar sim. Olha que interessante nós podemos afirmar que a densidade que nós temos do líquido, muito bem, ela vai ser expressa como sendo o valor 0,88, olha vezes o valor da densidade no caso do líquido, que é água. E sabemos que a densidade da água corresponde exatamente a quanto? A 10 à terceira. Opa! Então, dessa forma, nós podemos agora sim estabelecer, certo, a nossa viscosidade cinemática do líquido, observando que essa viscosidade ela vai ser a viscosidade absoluta, que corresponde a 6,5 vezes 10 a menos 4, dividido por quanto? Por 0,88 vezes 10 a terceira. E sendo assim, nós vamos, olha só, ter esse valor e vamos observar que esse valor ele vai corresponder para nós o que nós chamamos da viscosidade cinemática do líquido. Então, é importante você verificar, olha só, aluno, que nós temos aí duas grandezas importantes. Uma é o que nós chamamos aqui, olha só da nossa viscosidade. Então, vamos escrever aqui, da nossa viscosidade. Então, essa aqui, é a nossa viscosidade que nós temos, a nossa viscosidade absoluta. Então, essa aqui é a nossa viscosidade absoluta, onde observamos que a viscosidade absoluta do nosso líquido ela foi de valor no sistema internacional igual a 6,5, certo? Vezes 10 elevado a menos 4, muito bem, Newton, vezes segundo por metro quadrado, muito bem. E podemos dizer que o valor que nós temos aqui para a nossa viscosidade, então, para a nossa viscosidade, certo? Cinemática, então, a nossa viscosidade cinemática, ela vai simplesmente, observe, ela vai ter exatamente um valor, onde o seu valor será igual a quanto? A 7,39 vezes 10 elevado a menos 7, muito bem, menos 7, olha só, metro quadrado segundo. Tranquilo você? Então você observe que dessa forma nós podemos observar e podemos ter o que nós chamamos de que? Da nossa viscosidade, sim, a nossa viscosidade, tanto a viscosidade absoluta como a viscosidade cinemática do líquido. Vamos agora observar como podemos estabelecer a tensão de cisalhamento na placa, a tensão de cisalhamento na placa inferior e o sentido da tensão em cada placa. Vamos ver? Então, podemos agora determinar exatamente a tensão de cisalhamento na placa superior. Então vamos observar, vamos verificar que nós temos aqui exatamente, olha só, a nossa placa. Eu tenho aqui uma placa superior. Entre a placa superior e a placa inferior eu tenho uma camada de líquido cuja sua densidade absoluta é de 0,065 gramas por centímetro segundo, certo? Ou simplesmente 6,5 vezes 10 elevado a menos 4 newton segundo por metro quadrado. E eu verifico que essa placa superior ela vai estar se movimentando com uma velocidade nesse instante de 0,3 metros por segundo. Nós sabemos exatamente, em função, certo, da chamada equação de Newton para a viscosidade, que nós temos exatamente aqui nessa região o que podemos chamar de uma variação dessa velocidade das camadas do fluido em função dessa distância. Então eu vou observar que eu tenho uma orientação
onde na horizontal eu vou chamar de x, na vertical eu vou chamar de y. Então eu vou dizer para vocês que vai existir uma variação dessa velocidade, certo? Que é uma variação da velocidade das camadas do fluido em função exatamente de quem? Em função dessa altura. Observando que nessa parte superior eu tenho uma velocidade 0,3 e nessa parte inferior, onde eu tenho exatamente essa superfície fixa, a velocidade é igual a zero. Então eu posso observar, como nós verificamos nos nossos conceitos da chamada equação de Newton para a viscosidade, que a tensão de cisalhamento, certo, para um líquido incompressível, para um líquido, eu na verdade vou dizer um fluido newtoniano, podemos verificar que a tensão de cisalhamento ela é proporcional, à variação da velocidade em função dessa distância dy, ou seja, é esse gradiente de velocidade. Então eu posso dizer que essa velocidade ela vai variar de um valor de 0,3 a 0 para uma distância de 0,3 até 0. Então você vai observar comigo que beleza que eu tenho que essa variação da velocidade dy ela vai ser igual a 0,3 dividido exatamente por quanto? Por 0,3 milímetros, onde eu sei com você que esse valor que nós temos aqui, olha só que interessante, esse valor que nós temos aqui, ele corresponde exatamente a quanto? A 1 vezes 10 elevado a menos 3, o que? Menos 3 metros. Então, isso aqui é igual, olha, a 10 a menos 3 metros. Opa! Então eu posso verificar que dessa forma nós podemos dizer que essa tensão de cisalhamento que vai estar agindo exatamente na placa superior, ela vai ser igual à viscosidade absoluta vezes exatamente a velocidade em função dessa distância. E aí eu vou encontrar que essa tensão, olha que interessante, essa tensão de cisalhamento na nossa placa, que é a nossa placa superior, ela vai ser igual exatamente a um valor de 0,65 Newton por metro quadrado. Então está estabelecido, certo, que a tensão de cisalhamento que vai estar agindo nessa região em função do deslocamento dessa placa exatamente nesse fluido é uma tensão de 0,65 Newton por metro quadrado. Muito bem. É importante verificar também que a mesma tensão de cisalhamento, olha só você, que age na placa superior, é a mesma tensão de cisalhamento que age na placa inferior. Aí alguém pode perguntar, mas Luiz, vem cá, por que a tensão de cisalhamento é a mesma, tanto na placa inferior como na placa superior? Vamos observar o quê? Que a tensão é a razão exatamente de quem? Da força sobre a área. Observe que você pode verificar que a força e a área não houve alteração. Tanto a força como a área, tanto para a superfície superior como para a superfície inferior é a mesma. Então podemos assim verificar que essa tensão de cisalhamento, olha só, que vai estar, certo, agindo obviamente na nossa placa, que a nossa placa o que inferior, então vamos colocar aqui, ó, na nossa placa inferior, ela vai ser também igual a quanto? A 0,65, olha só, Newton por metro quadrado. Perfeito? Que é a mesma coisa, obviamente, certo, de nós colocarmos o que? Uma tensão de 0,65 que Pascal, certo? Vamos lembrar exatamente que Newton por metro quadrado corresponde à unidade de tensão, que é o que? O Pascal. Então, verificamos assim que a mesma tensão que age na placa superior é a mesma tensão que age na placa inferior. Mas agora, vamos então verificar qual é o sentido de cada tensão de cisalhamento calculado, tanto, certo, em relação à placa superior como em relação a quem? A placa inferior. Vamos ver?
Então, queremos agora estabelecer exatamente o sentido de cada tensão de cisalhamento calculado nas partes C e D. Nós vamos observar que nós temos aí, olha só que interessante, uma placa superior e uma placa inferior. Se nós observarmos exatamente, certo, o que nós chamamos da relação que mostra a tensão de cisalhamento em um elemento finito, nós podemos dizer o quê? Que eu tenho aqui, olha só você, o nosso elemento finito. E para esse elemento finito, eu posso simplesmente dizer que aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento em relação exatamente ao meu eixo XY. Aqui uma tensão de cisalhamento, ó, em relação ao meu eixo XY. Aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento, olha só você, em relação ao eixo XY. E aqui eu posso dizer que eu tenho exatamente as nossas tensões de cisalhamento em relação ao eixo XY. Perfeito aí? Então eu vou observar que na placa superior, olha que interessante, na placa superior eu posso aqui fazer um desenho para mostrar para você a nossa placa superior. Pronto. Então eu vou dizer que na placa superior, essa placa superior, nessa região que está em contato com o fluido, certo? É uma superfície, certo? Que eu posso dizer de Y negativo, ou seja, eu posso dizer aqui, ó, que é como sendo uma região de superfície de Y negativo e a tensão ela é positiva, então ela vai agir no sentido do X negativo. Então, em relação exatamente, ó, a essa representação das tensões no elemento finito, eu posso dizer que nessa placa, nessa parte inferior da nossa placa, eu vou dizer que a nossa tensão de cisalhamento está agindo exatamente, olha só você, nesse sentido. Eu posso dizer que para a placa inferior, vamos desenhar aqui a placa inferior, então eu tenho aqui, ó, a placa inferior. Então eu posso dizer que a placa inferior, essa superfície que está em contato com o nosso fluido, é exatamente uma parte da placa que ela possui Y positivo. Então, de modo que se a tensão é positiva, eu vou dizer então que a nossa tensão de cisalhamento ela vai estar agindo exatamente nesse sentido. É a nossa tensão de alamento em relação ao plano que XY. E dessa forma, nós podemos observar exatamente para uma aplicação como essa, a chamada lei de Newton para a viscosidade, onde nós temos uma placa, certo? Onde essa placa se encontra, certo? Em contato com um fluido, e essa placa superior ela tende a se movimentar com a velocidade de 0,3 metros por segundo. Então, esta é sim a nossa aplicação 01. Aplicação 2. Um pistão de alumínio com 73 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento está em um tubo de aço estacionário com 75 milímetros de diâmetro interno. Um óleo a 25 graus Celsius ocupa o espaço anular entre os tubos. Uma massa M de 2 kg está suspensa na extremidade inferior do pistão, como mostrado na figura. O pistão é colocado em movimento cortando-se uma corda suporte. Qual é a velocidade terminal da massa M? Considere um perfil de velocidade linear dentro do óleo. Muito bem. Então você observa que nessa questão tem alguns detalhes interessantes para se observar e poder exatamente determinar essa velocidade que é pedida. Primeiro ponto, observar a característica desse fluido. Então, como a questão ela afirma que esse fluido é um fluido, certo? Onde a sua velocidade é linear dentro do óleo, certo? Nós vamos observar, certo? Que nós estamos falando sim, certo? De um fluido onde esse fluido que se encontra aí é um fluido que é um fluido newtoniano, perfeito? Nós vamos observar aqui na figura que nós temos exatamente aqui a massa, nós temos o tubo, nós temos o pistão que vai entrar em movimento e temos aqui, ó, esse ponto onde nós temos a corda que sustenta todo o
sistema. Ok? Quais são os dados que nós temos? Primeiro, nós temos o diâmetro do pistão. Nós vamos observar que o diâmetro do pistão é um diâmetro de 73 milímetros. Nós temos o diâmetro interno do tubo de aço, que é de 75 milímetros. Nós temos essa massa, certo? Que é uma massa de 2 quilogramas. Nós temos exatamente, olha bem, esse comprimento L, que é um comprimento de 100 milímetros. Nós temos o que podemos chamar exatamente aqui, ó, do peso, certo? Específico relativo, certo, do pistão de alumínio, e temos aqui, ó, também, certo, o que nós chamamos da nossa densidade real, da densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico. Então vamos observar aqui. Primeiro ponto, se nós queremos estabelecer a velocidade, certo, com que essa massa está se movimentando, nós podemos utilizar para essa situação a nossa equação de Newton para a viscosidade. Então nós vamos estar falando da tensão de cisalhamento. Muito bem. Nós sabemos que a tensão de cisalhamento ela pode ser estabelecida como sendo a força em função da área. Exatamente. Então eu posso dizer que essa força que nós estamos atribuindo aí é a nossa força de cisalhamento. Então, como podemos agora então tratar esta situação? Vamos observar que através dessa equação de tensão como sendo a força de cisalhamento pela área e também observando a equação de Newton para a viscosidade, é possível sim obter esta velocidade. Vamos observar? Então, podemos verificar que a tensão de cisalhamento ela corresponde à força de cisalhamento pela área. Através da equação da tensão de cisalhamento em função da equação de Newton para a viscosidade, podemos dizer que a tensão de cisalhamento ela é igual à viscosidade absoluta ou dinâmica em função da variação da velocidade em função da distância. Então podemos aqui agora, olha só, simplesmente pegar essas duas equações que nós temos e unir essas duas equações. Então, como eu tenho tensão de cisalhamento, eu posso dizer que a força sobre a área é igual a viscosidade em função do gradiente da velocidade em função do deslocamento. Muito bem. Mas aí eu vou observar qual vai ser a força que vai ser aplicada exatamente, certo? Para colocar esse pistão em movimento, ou seja, qual vai ser, eu posso dizer assim, a força tangencial à superfície desse fluido. Olha você, se eu estou falando de uma força tangencial, eu vou estar falando sim, eu vou estar falando, ó, dessa força de cisalhamento. Então, vamos observar que a nossa tensão de cisalhamento ela é igual à força sobre a área, como também através da equação de Newton para a viscosidade, eu posso dizer que a tensão de cisalhamento ela vai ser igual a viscosidade vezes o gradiente da velocidade em função da distância. Obviamente, juntando essas duas equações, eu posso verificar que a força sobre a área é igual à viscosidade em função desse gradiente da velocidade. Olha só você, podemos então verificar que essa força, certo, que vai agir, essa força de viscosidade, é a força que coloca tanto o peso, essa massa para baixo, como também a força que coloca o pistão para baixo. Então eu posso dizer com você que essa força que está sendo expressa aqui, ó, ela corresponde, essa força aqui, ó, eu vou até colocar dessa maneira, ela corresponde aqui, certo? Ao que eu chamo, veja você, do peso total. Muito bem, você, ó. E o que vai ser esse peso total? Eu vou dizer que esse peso total, ele vai ser o peso dessa massa, mais o peso do pistão. Então agora aqui eu vou estabelecer para você quem é o peso do pistão. Muito bem. Eu vou dizer que o peso do pistão, ele vai ser a massa do pistão, então ele vai ser, ó, a massa do pistão vezes o valor de quem? Da gravidade. Poxa, mas aí eu vou verificar que nesse caso eu posso dizer que a massa que nós temos para o pistão pode ser determinada como sendo a sua densidade vezes o seu quê? Vezes o seu volume. Então, ó, vezes o seu volume.
Então, eu posso, através dessa equação, dizer o quê? Quem vai ser o volume do nosso pistão? Interessante, hein? Quem vai ser o volume do nosso pistão? Eu vou dizer que o volume do nosso pistão, ele vai corresponder à área do pistão, muito bem, vezes quem? Vezes a sua altura. E a sua altura aí eu estou chamando de quem, campeão? Estou chamando de L. Então, através dessa relação, eu posso agora dizer o que? Eu posso dizer sim, que o peso do pistão, olha você, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a o que nós chamamos exatamente da sua densidade do pistão, vezes o seu volume, que vai ser a área vezes L, perfeito? Vezes o valor de quem? Da gravidade. Então, nós vamos observar aqui que nessa equação eu estou colocando que essa força de elemento vai ser a massa, olha bem, a massa, mais densidade do pistão. A densidade do pistão, como ele deu exatamente a sua densidade relativa, então vai ser 2,64, certo? Vezes quem? A densidade, certo? Da água. Vezes a área. Quem vai ser a área? Vai ser π pelo diâmetro ao quadrado sobre 4, perfeito? Porque a área é πr ao quadrado, ou π diâmetro ao quadrado sobre 4. Vezes quem? Vezes L. Tudo isso aqui vezes G. Muito bem. Então, através dessa equação aqui, eu consigo estabelecer com você, olha só, amigo, eu consigo estabelecer com você o que eu vou chamar dessa força de cisalhamento que está agindo em função da área. Opa, mas que área é essa aqui agora? É a área que está em contato com o nosso fluido, campeão. Então eu vou dizer o quê? Que aqui eu tenho o nosso pistão. O nosso pistão tem exatamente um formato um formato cilíndrico. Se eu corto o pistão aqui, eu tenho toda a área do pistão que está em contato com quem? Com o fluido. Então, eu cortando o pistão e abrindo, eu vou ter exatamente essa área. Quem vai ser essa área? Vai ser esse comprimento, olha só você, esse comprimento aqui, onde esse comprimento aqui eu vou dizer que vai ser 2π, que multiplica quem? R, certo? É o comprimento dessa área circular, vezes essa altura aqui que vai ser L. Então eu posso dizer que a área do meu pistão que está em contato com o fluido vai ser 2πrl. Ou simplesmente eu posso dizer que vai ser πd vezes L. Então, dessa forma, eu posso dizer que aqui eu tenho πdl, π vezes o diâmetro do pistão vezes L é a nossa área. Que é igual a quem? Que é igual à viscosidade do fluido. Eu sei que a variação da velocidade, vai ser a velocidade vai variar de v a zero, então eu vou ter a velocidade v em função exatamente dessa distância, essa distância que eu tenho aqui. Opa, quem vai ser essa distância? Essa distância que nós temos, olha bem, da parede do pistão, certo? Até exatamente, olha só, a parede fixa do tubo, ela vai ser o diâmetro do tubo menos, veja bem, o diâmetro do tubo, então o diâmetro do tubo, menos o diâmetro do pistão dividido por 2. É óbvio. O que eu quero, amigo, olha só você, é essa distância aqui, amigão, o que eu quero é essa distância aqui. Se eu quero essa distância aqui, eu vou observar que essa distância que nós estamos estabelecendo aqui, esse valor que eu vou estabelecer aqui, que simplesmente eu vou chamar, certo? Juntamente com vocês aqui de um Rzinho, ele vai ser o quê? Ele vai ser, de novo, o diâmetro do tubo, muito bem, menos o diâmetro do pistão dividido por 2. Claro, por que dividido por 2? Porque eu só quero esse pedaço aqui, eu só quero exatamente esse trecho aqui. Observe que nessa figura aqui eu tenho essa parte e essa, então eu só quero a metade. Então, eu vou ter aqui essa distância que vai ser R. Então, através dessa equação aqui agora, eu posso simplesmente substituir os valores. E ao substituir os valores, eu vou encontrar exatamente, olha só, o que eu quero, que é o que? Esta velocidade,
que é a velocidade com a qual, certo, eu tenho essa camada do fluido, certo, em movimento. Então vamos observar então como estabelecer e qual o valor encontrado para essa velocidade. Vamos ver? Então, substituindo os valores, nós temos, vamos ver, massa, ó, que nós temos do peso do corpo, 2 kg. Eu vou observar que a densidade relativa do alumínio nós temos 12,64 vezes a densidade da água, que é 1000, vezes π. Diâmetro do pistão é 0,073 metros, estou trabalhando no SI, vezes o comprimento dele, que é 0,1 sobre 4. Vou considerar o campo gravitacional G como sendo igual a 10, dividido por π vezes 0,073 vezes 0,1, que é igual exatamente a, vamos observar, primeiro, viscosidade dinâmica desse óleo. Então, vamos observar que na tabela, a viscosidade dinâmica desse óleo, que é dado via tabela, é igual a 0,13. Velocidade, que vai ser o diâmetro do tubo menos o diâmetro do pistão sobre 2. E sendo assim, amigo, nós encontramos que essa velocidade é uma velocidade exatamente igual a quanto? A 10,4 metros por segundo. Então está estabelecida aí para você, certo? Exatamente a velocidade, ó, desse fluido, da camada do fluido que se encontra em contato com esse pistão, que vai, ó, estar em movimento devido exatamente a essas forças de cisalhamento que estão agindo. Perfeito? Vamos agora para a nossa aplicação 3. Então, na nossa aplicação 3, nós podemos dizer que nós temos fluidos com viscosidade de 0,1 newton segundo por metro quadrado e o fluido 2 com a viscosidade de 0,15 newton segundo por metro quadrado estão contidos entre duas placas. Cada placa tem uma área de 1 metro quadrado. As espessuras são H1 igual a 0,5 milímetros e H2 igual a 0,3. Determine a força F para fazer com que a placa superior se mova a uma velocidade de 1 metro por segundo. E qual é a velocidade do fluido na interface entre os dois fluidos? Muito bem, nós temos aí exatamente uma situação para aplicação das leis de Newton para a viscosidade, onde agora eu tenho duas placas, onde uma placa está fixa e a outra placa está móvel, porém, entre essas placas eu tenho dois fluidos não miscíveis, é importante verificar isso, dois fluidos não miscíveis que possuem, olha bem, viscosidades diferentes. O fluido 1, ele possui uma viscosidade de 0,1 newton vezes segundo metro quadrado, certo? E possui uma espessura de 0,5 milímetros. E o fluido 2 possui uma viscosidade de 0,15 newton vezes segundo por metro quadrado e possui uma espessura de 0,3 milímetros. Então, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo determinar a força para fazer com que a placa superior se movimente e também a velocidade do fluido na interface, certo? Entre os dois fluidos. Olha você que situação interessante. Uma situação muito interessante onde você verifica agora a aplicação das leis de Newton para a viscosidade, onde eu tenho dois fluidos não miscíveis com viscosidade diferentes. Vamos observar uma coisa. Primeiro ponto, vamos lembrar que a tensão de cisalhamento ela corresponde à razão da força sobre a área. Opa! Como a força não vai mudar e a área das placas não vai mudar, eu posso assim dizer que a tensão de cisalhamento, tanto no fluido 1 como no fluido 2, será exatamente a mesma. Então, olha que beleza. Então, através dessa equação, nós aqui podemos dizer que a tensão de cisalhamento que vai agir tanto no fluido 1 como no fluido 2, elas terão exatamente a mesma o quê? A mesma intensidade. Então, se elas vão ter a mesma intensidade, eu posso agora simplesmente aplicar os nossos conceitos referentes à lei de Newton para a viscosidade e assim estabelecer o que estamos querendo. Vamos observar? Então, observando que as tensões de cisalhamento no fluido 1 e no fluido 2 são exatamente iguais, podemos verificar que a tensão de cisalhamento no fluido 1 vai ser a sua viscosidade vezes
a velocidade da camada do fluido 1 que se encontra em movimento, dividido pela sua espessura, que é igual a viscosidade do fluido 2, vezes a diferença entre a velocidade da superfície superior do fluido 2, menos a velocidade na interface entre o fluido 2 e o fluido 1, dividido pela espessura do fluido 2. Sendo assim, podemos agora exatamente estabelecer esses valores substituindo o que nós temos dos dados referentes à viscosidade do fluido 1, viscosidade do fluido 1, altura do fluido 1 e altura do fluido 2. E assim, observando que essa velocidade que nós temos, que é a velocidade com que a placa superior está se movimentando, é uma velocidade de 1 metro por segundo. E dessa forma, ao substituir os valores, nós podemos exatamente encontrar que a velocidade na interface, certo? Entre o fluido 2 e o fluido 1 vai ser uma velocidade de quanto? 0,714 metros por segundo. Então observe você que aqui nós temos exatamente a nossa equação, onde em função dessa equação é possível sim estabelecer, certo, o que nós estamos chamando, certo, dessa velocidade. Então, para ficar mais claro para vocês, vamos observar que eu tenho primeiro aqui, ó, viscosidade referente ao fluido 1. Então eu tenho aqui, certo, essa viscosidade. E em função dessa viscosidade agora eu vou substituir os valores para que você possa verificar. Então observe que eu tenho exatamente aqui, ó, 0,1 vezes o que nós temos que vai ser a velocidade na interface, em função exatamente da nossa altura, que vai ser a altura, certo, do fluido 1, a espessura que vai ser 0,5, onde tudo isso aqui vai ser igual à viscosidade do fluido 2. A viscosidade do fluido 2 é a viscosidade de 0,15, certo? Onde tudo isso aqui vai ser igual à nossa velocidade, que vai ser a velocidade que eu tenho, que vai ser 1, menos a nossa velocidade na interface. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela altura H2, que vai ser uma altura de quanto? De 0,3. Então, ao substituir esses valores, eu vou encontrar exatamente essa velocidade, sim, que vai ser a velocidade que nós temos exatamente da interface entre quem? Entre o fluido 1 e o fluido 2. Podemos agora estabelecer, certo, exatamente a força. Podemos dizer que a força ela é igual ao produto de quem? Da tensão de desalhamento vezes a área. Então, observe que foi dado exatamente a dimensão, certo, da nossa área. Eu posso dizer que eu posso determinar essa força utilizando a equação para o fluido 1, como também eu posso utilizar para o fluido 2. Então, nós vamos observar. A tensão de desalhamento no fluido 1 vai ser a viscosidade do fluido, vezes a velocidade, ó, exatamente aqui na interface, vezes a altura, vezes a área. Então, eu tenho 0,1 vezes o valor correspondente exatamente, olha só, a nossa velocidade, que é 0,714, certo? Vezes exatamente o que nós temos, o que vai ser a nossa área, que vai ser a área da placa. E aí eu vou encontrar uma força de 143 newton, vai ser a força que nós temos, ó, agindo exatamente para deslocar essa superfície superior compreendida entre, certo, essa superfície superior, onde eu tenho essa superfície, e entre a superfície superior e a superfície inferior eu tenho exatamente aqui, ó, as duas camadas de óleo não miscíveis com viscosidade diferentes. Perfeito? Então aí está exatamente o que? A nossa solução para a questão.